pessoal. Só para garantir que o pessoal do Meet está ouvindo bem, alguém pode dar uma reaçãozinha aí, uma mensagem no chat. Tá tudo certo? Beleza. Essa aula de hoje é conceitos avançados de CSS. Então a gente vai ver um pouquinho de estilos melhores. Mas antes disso a gente vai resolver o exercício da aula passada, que eu falei que eu ia resolver, porque é um pouco mais complicado, então a gente vai começar essa aula com isso. Enquanto o pessoal chega também. Vocês do Meet tentaram fazer esse exercício? Alguém tentou fazer? Hoje a gente está só com o Meet, então eu vou ter que falar com vocês. Não tem ninguém presencialmente. E se vocês não me responderem, eu vou ficar falando sozinho. Pode ser um pouco meio difícil. Essa aqui é a atividade da aula passada. Tá aí, tá na tela? A atividade era basicamente a gente tinha que pegar o exemplo que eu terminei na aula passada, que foi fazer uma aba de comentários. Deixa eu abrir aqui. Esse aqui mesmo. Cadê? Tá aqui, a gente fez uma aba de comentários na página do web, no blog do web. E ele é basicamente dois inputs, aí quando dá enter, ele adiciona comentários. Aí assim, tem alguns problemas aqui, né, obviamente, dá pra ver problemas aqui, a gente pode até consertar essa aula. Mas o que a gente vai fazer agora, pro exercício da aula passada, é fazer requisições com fetch para carregar esses comentários assim que a página recarregar. Então a gente não vai precisar adicionar comentários só com input. A página vai automaticamente pegar os comentários do servidor. Então, vamos lá. Eu vou fazendo aqui porque eu acho que provavelmente não vai aparecer dúvida. Aí a gente vê depois. Vamos lá, basicamente o que a gente tem é o seguinte. A gente tem aquilo da aula passada, só que tem um problema aqui primeiro, que é o seguinte. A gente fez tudo em uma função só, que é a função que cuida do evento do submit, e a gente está com o código inteiro que adiciona um comentário nessa função. Eu vou primeiro, só para organizar nosso código, fazer uma função que adiciona um comentário. Então vai ser o seguinte, eu vou criar uma função, function add comment, que vai receber dois parâmetros, que é o nome de usuário, username, e comment, que é para ser texto, são duas strings, e ela vai adicionar um comentário. A gente já tem o código de adicionar um comentário aqui, é o seguinte, daqui até aqui, basicamente, até o finalzinho. Isso aqui adiciona um comentário, certo? Aqui a gente tinha o nosso username, que a gente pegava lá do elemento, e a gente tinha o comentário que a gente pegava do elemento. A gente não vai mais pegar esse elemento, a gente vai receber isso como entrada da função. Certo? Aí aqui o resto está certo, está tudo certo, os nomes estão iguais e tudo mais. Aí aqui no final, ao invés de botar o código todo que a gente estava botando, a gente vai só chamar a função addComment. E passar como parâmetro o nome de usuário, que a gente tinha pego ali, e o comentário. Beleza, não vai mudar nada por enquanto. Só que agora a gente tem uma funçãozinha, vamos ver se está funcionando ainda, está tudo funcionando. Agora a gente tem uma função que consegue adicionar comentários de forma mais simples, né? A gente só chama a função e passa o nome de usuário e o comentário. Agora, para fazer nossas requisições, eu vou fazer uma função nova, que vai ser uma função loadComment. Essa função ela não vai ter nenhum parâmetro, porque ela vai só carregar um comentário aleatório das nossas APIs. As APIs elas estão aqui em cima, o link delas. Uma é User API e o outro é Comment API. Primeiro eu vou pegar o comentário, porque a resposta dele é mais simples, a API dele. Então eu vou fazer o seguinte. O fetch, para quem lembra da aula passada, para quem não lembra, voltem e vejam a aula passada.
vai ser basicamente o seguinte: res do comment, ou seja, a resposta do comentário, vai ser um await fetch, e aqui é comment API, que é o API do nosso comentário. Esse await está dando erro porque eu tenho que fazer com que essa função seja assíncrona, para quem lembra da aula passada. E agora eu vou pegar a resposta. Como a resposta dessa API é um JSON, eu vou pegar a resposta com base no JSON. Await fetch não, na verdade é await response.json. Aí isso aqui é um objeto, então eu vou falar que é um objeto. E esse objeto, para quem lembra dessa API, eu posso até abrir ela rapidinho. Ela tem esse formato aqui. Ela é um fato e ela é um length. Eu só quero o fato, eu não quero o length. Então eu vou só pegar o fato. Eu vim aqui e eu vou falar que comment é igual a fact. Fact não. É comment object.fact. Aí beleza, esse é o comentário do comentário do nosso comentário. Só agora a gente precisa do nome de usuário. O nome de usuário está naquela outra API ali, então ela vai ser bem parecida. Vai ser isso aqui. Await, fetch. Também é um JSON, certo? É user API. Também é um JSON, então também vou fazer const, user, object, await, res user, qual foi o nome dele? Tá errado isso aqui. Vou falar que é um res user. Res user.json. Só que essa API aqui ela tem um formato um pouquinho diferente. Vamos ver o que ela responde. Opa, abri errado. Essa API ela responde com uma lista de objetos. Todos os objetos têm tem a mesma estrutura, mas é uma lista. Então esse é o primeiro objeto, daqui até aqui. Aí aqui até lá embaixo é um segundo objeto. Essa lista tem 10 objetos, que são 10 usuários. Então a gente vai só pegar o primeiro, certo? A gente vai pegar o primeiro objeto da lista e a gente vai pegar só o username, só o nome de usuário, que é a terceira coisa aqui. Talvez está um pouquinho pequeno, mas enfim, dá para dar um zoom. Tá ali, o nome de usuário, a gente vai pegar. Aí como é que a gente faz isso? Como isso aqui é uma lista, a gente vai fazer o seguinte. Username vai ser igual a user object 0, ou seja, aquele primeiro objeto ali, ponto username. Talvez seja um pouco confuso, mas é um acesso a um vetor, a uma lista, e depois um acesso a um objeto, certo? Username do objeto. E pronto, agora a gente tem as duas opções, as duas coisas que a gente precisava, as duas informações que a gente precisava, que é o nome de usuário e o comentário. Tudo que a gente precisa fazer agora é usar a nossa função addComment, que a gente definiu agora há pouco, passando username e comment. Aí agora vocês estão vendo, eu defini essa função, mas não chamei ela em lugar nenhum. Como eu quero que ela carregue no início do meu script, eu vou só chamar ela no início do script, certo? E agora vamos ver o que rola. Deixa eu voltar aqui no blog do web. Tá aí, demorou um pouquinho, mas foi. Tá com um tamanho fixo, deixa eu tirar esse tamanho fixo. Só para a gente poder ver. Eu acho que se eu tirar de conteúdo dá certo. Vai ficar meio quebrado, mas é só para a gente ver. Tá aí. Tá aí o comentário. E se a gente quiser, a gente pode fazer um negócio interessante, que é... Agora a gente tem essa função, a gente pode chamar ela várias vezes. Então vamos usar um for aqui, só para a gente carregar vários comentários. Let i igual a 0, enquanto i for menor do que 10, 10 é muito. Do que 5, i mais, e a gente vai carregar o comentário. Deixa eu passar isso para um bloco.
Tá aí, a gente vai carregar o comentário 5 vezes, basicamente. A gente está usando um laço para isso. Vamos ver o que acontece? Tá aí. Foram 5 requisições. Acho que não deu para ver muito bem, mas elas demoram um pouquinho. E tá aí. Tá, a nossa função está feita. Vocês vão ver que o nome está sempre igual, porque a gente está sempre pegando o primeiro item da lista. Vocês poderiam usar, para resolver isso, vocês poderiam usar a função match.random, que tinha tal número aleatório. Certo? Eu não vou fazer isso aqui porque vai demorar um tempo e a gente tem que ver o resultado. Mas basicamente a questão pedia isso, se eu não me engano. Não sei se tinha alguma coisa a mais, acho que não. Tem um guiazinho e tudo mais, então, enfim. Agora tem uma coisa só, que eu quero comentar rapidamente, eu não vou nem demonstrar a solução, mas eu vou só comentar rapidamente. A gente está fazendo essas duas requisições de forma sequencial, sendo que a gente não precisava. A gente primeiro faz a requisição para a API de comentários, a gente espera a gente receber essa requisição da API de comentários, e só depois a gente faz a requisição para a API de usuários. Isso é porque a gente está usando a await, então ele espera. A gente não precisava estar fazendo isso, a gente podia fazer as duas ao mesmo tempo e só depois das duas terminarem a gente adiciona o comentário. Seria bem mais rápido, esse código é mais lento, tá? Esse código é mais lento do que ele precisava ser. Eu não vou mostrar a solução porque é um pouquinho mais complicado, mas enfim, tenham em mente isso, certo? Eu posso mostrar se pedirem no grupo, enfim, eu posso mostrar a solução depois. Para esse problema. Agora vamos para a aula. A aula de hoje é uma aula de CSS, conceito avançado de CSS. Ela vai ter umas coisas de web design também. Então, basicamente, a gente vai começar falando de box model, que eu falei brevemente, na primeira aula, eu acho. A gente vai falar de debugging, que está faltando um G ali, porque o debugging tem um G no final. Debugging e DevTools, que são ferramentas importantes. São ferramentas importantes aí para a gente. Responsividade, que é outro conceito importante no web design. Flexbox, que é um conceito de CSS mais... que é um conceito importante para a gente ver de CSS, ajuda a gente a fazer páginas responsivas e tal. Transições, que são animações bonitinhas, que vocês vão ver no seu... É a parte mais bonitinha de hoje, porque é simples, transição é simples e é bonitinha. A gente vai ver problemas de web dev, que são alguns problemas que, dito tudo isso que eu estou falando aqui hoje, tem alguns problemas que vão aparecer e a gente não tem para onde correr, vão aparecer. E a gente vai ver frameworks, que é basicamente para resolver os problemas que eu vou falar aqui. Eu vou falar os problemas, logo depois a gente vai ver como resolve os problemas. Essa é a última aula do módulo básico que a gente vai ter. A partir da próxima aula a gente vai entrar no módulo de frameworks. Então a gente vai começar a ver isso aqui. Aí vamos lá, começar a aula. A gente vai começar com o box model, certo? Tem uma figurazinha mostrando o box model aí, mas vamos ver o que é primeiro. Basicamente o box model é uma forma, é um modelo que a gente pensa que as páginas web são dispostas. Vocês viram até agora que os elementos em geral ficam um embaixo do outro e os elementos eles têm uma caixa neles, certo? A gente até viu que tem elementos que são inline e elementos que são block. Os elementos que são inline, eles só ocupam um espaço que eles precisam. Os elementos que são box, eles ocupam de um lado a outro da tela. Aí isso tem a ver com o box model, certo? Basicamente o box model é o seguinte. Isso que eu acabei de falar, né? Tem dois tipos de caixas. Tem as caixas inline, que elas só ocupam o espaço que elas precisam, só o espaço com conteúdo delas. E as caixas block, que elas ocupam a dimensão inteira da largura da página, independente do conteúdo. Então, se for um box que só tem um conteúdo que é desse tamanhozinho aqui, não importa, ela vai ocupar a tela inteira. Se for inline, ela só vai ocupar isso aqui. Aí tudo isso a gente modifica com CSS, vocês já até viram isso já, né? Eu mostrei. Só que daí tem um detalhe, né? Do box model. A gente não tem só isso do block, do inline, é uma simplificação muito simples. A gente tem mais coisas no box model. Basicamente toda caixa, todo elemento, ele é dividido em várias subcaixas, certo? E essas subcaixas a gente pode ver aqui. Basicamente é o seguinte, a caixa central é a caixa do conteúdo,
Essa caixa é onde fica o conteúdo. Geralmente é texto, né? A gente viu HTML, o conteúdo geralmente é texto. Mas se for uma tag imagem, por exemplo, o conteúdo vai ser uma imagem. Mas basicamente essa caixa ela só toma o espaço que ela precisa para mostrar o conteúdo. Então se tu tem um P, um parágrafo, que o texto é bem pequenininho, o conteúdo desse P vai ser bem pequenininho. Acho que tem... Não, beleza, repete. Logo depois do conteúdo, vocês vão ver que a gente tem uma outra subcaixa que é chamada de padding. Ela fica imediatamente fora do conteúdo. Vocês vão ver que são camadas, né? Basicamente, tem a camada central de conteúdo, a camada de fora é o padding, que é basicamente uma margem interna. Ele é um espaço entre a borda do conteúdo, vocês estão vendo aqui, e o conteúdo de fato. Para definir o padding, a gente usa essas propriedades aqui, que são bem direto ao ponto, né? Padding top, o padding de cima. Vocês podem ver aqui que tem um padding de cima, um padding da esquerda, da direita e de baixo. Então vocês usam as propriedades top, right, bottom e left, né? Padding. E ele recebe um tamanho, um length. Além disso tem esse, a gente chama de shorthand, ou é um atalho, uma abreviação na verdade, que define todas essas coisas na ordem do relógio. Então, primeiro de cima, direita, baixo, esquerda. Vamos ver um exemplo do padding, rapidinho, só para vocês conseguirem ver o que é. Eu acho que eu não deixei isso preparado, mas eu vou usar a página do web aqui para isso. Cadê? Tá aqui. Vou tirar isso aqui tudo. E eu vou fazer só uma div. E eu vou fazer... vou selecionar essa div. E eu vou dar um texto para ela aqui. Um texto qualquer. Eu vou dar um background color só para a gente conseguir ver melhor as divas da div. E vamos lá. Vocês estão vendo aqui que o conteúdo vai ser daqui até aqui. Esse é o conteúdo dessa caixa. Agora, o que acontece é que, como a div é um bloco por padrão, ela, mesmo assim, na verdade, o conteúdo dela vai até o fim. Então, na verdade, mentira, o conteúdo não é só isso. O conteúdo vai até o fim por ela ser um bloco. Se ela fosse inline, vou voltar aqui no meu estilo, eu vou falar, o display dela é inline. O conteúdo dela vai ser só o espaço que ela precisa para mostrar o texto, certo? Agora vamos ver o que é o padding, né? Vamos adicionar o padding e ver o que acontece. Eu vou adicionar só o padding top, só o padding 5. Padding top. 10 pixels para a gente ver direitinho. Vocês vão ver que ela cresceu para cima. Eu vou até aumentar um pouquinho mais, para dar para ver melhor. Só que ela está crescendo para cima. Eu vou dar um padding bottom, na verdade, porque o padding top vai ser difícil de ver. Mas tá aí, basicamente é uma borda interna o padding, certo? Então é um espaço entre o conteúdo e a borda da caixa, certo? Basicamente isso. Então isso serve para quando tu tem um conteúdo que está muito perto da borda da caixa e tu quer espaçar um pouquinho o conteúdo da borda. Aí a próxima coisa que a gente tem é a borda, de fato, a borda da caixa. A borda da caixa é bem óbvia, é a borda da caixa, é o que fica depois do padding e antes da margem, basicamente. A borda ela é um pouquinho diferente do padding, porque o que tu define não é border top, border left, não é assim. Tu define basicamente uma largura para a borda, o estilo dela e a cor dela. Vamos ver no exemplo também, para a gente conseguir ver. É basicamente um outline, né? Vocês vão ver aqui que é uma borda. Não tem muito o que dizer. Eu vou deixar esse padding e eu vou adicionar uma border width primeiro, que é o que define a largura. Eu vou deixar uma largura bem grande. Depois a gente tem que definir o estilo. O estilo ele tem algumas opções. Vocês vão ver aqui que tem, por exemplo, double, dash, não sei o que. Eu vou botar solid, que é uma cor sólida, basicamente. E a gente pode botar a cor também na borda, que eu vou botar black.
certo? Preto. Vocês vão ver que criou uma borda, de fato. E essa borda, ela basicamente, vocês vão ver que o padding fica entre a borda e o conteúdo, e no fim tem a borda. Então é bem direto a ponta, é bem simples. Vou diminuir um pouquinho a largura e eu vou dar um estilo diferente, só para vocês verem exemplos de estilos que tem. Por exemplo, a borda pode ser pontilhada, né? Tracejada, enfim. Tem alguns estilos diferentes. Seguindo, a gente tem a margem. A margem ela é a parte de fora, certo? É a última camada que tem antes de sair da caixa, basicamente. Depois disso é fora da caixa. E ela serve basicamente para tu dar um espaçamento, se tiver dois elementos muito próximos um do outro, tu pode usar a margem para espaçar esses elementos. Para usar a margem, o mesmo sintaxe do padding, basicamente. Tu bota margem top, red, bottom, tem o nosso shorthandzinho e vamos ver como é que funciona na prática a borda. A margem, quer dizer, perdão. Cadê meu mouse? Para testar isso, eu vou botar uma div a mais. Aí vocês vão ver o seguinte, essas duas divs estão coladas uma na outra. Elas estão tão coladas que a borda delas está basicamente mesclada, né? Não dá nem para diferenciar. Para isso a gente pode, por exemplo, chegar aqui e dar um margin right para ele. Adicionar uma margem na direita dessa caixa. Vamos fazer isso. Margin right. Vou botar 5 pixels. Vou botar 0.5 ainda, na verdade. Metade do tamanho da fonte. Tá aí, a gente adicionou uma margin right aqui e basicamente o que ela faz é tacar as coisas para fora. Ela empurra os elementos para fora da caixa. Tu da perto dessa caixa vai ser empurrado o tamanho que tu botar para a direção que tu botar. Basicamente são essas as camadas que tem. Nessa imagem vocês conseguem ver bem todas as camadas que tem. Aqui é a margem, aqui é a borda, aqui é o pad embaixo e aqui é o conteúdo. Então é basicamente isso. Vocês precisam entender. E a sintaxe para mexer em tudo isso é basicamente isso que a gente viu aqui. É bem simples. Aí acontece um negócio estranho, às vezes, que eu vou mostrar um exemplo aqui, que a borda ou o padding pareceu simples, né, que eu mostrei aqui, mas às vezes não é. Às vezes ela faz coisas estranhas. A margem também. Eu não botei margem, mas a margem também. A gente vai ver um exemplo aqui de uma coisa que não acontece o que a gente acharia que aconteceria normalmente. Vou mostrar essa. Essa aula é bem assim de exemplos, porque ela deixa de mostrar a maioria das coisas. Tá aqui o nosso exemplo, eu vou mostrar o código dele antes. É o seguinte. Deixa eu tirar isso aqui. A gente tem aqui duas divs, certo? É uma div pai, parent, né? Com um parágrafo dentro. E uma div filha, child, com um outro parágrafo dentro. O que a gente faz primeiro, a gente está dando uma cor diferente para as duas, só para a gente conseguir diferenciar elas. E além disso, a gente está fazendo o seguinte. Eu quero que a div filha tenha 100% da largura da div pai. Ou seja, eu quero que a div filha ocupe o espaço inteiro, né? Bem direto ao ponto. Só que além disso, eu estou adicionando um pad de 5 pixels. Como eu estou usando o pad desse jeito aqui, eu não estou falando pad left, pad right, nem nada, estou falando só pad. Então ele vai adicionar o pad a todos os lados. Então vai ser cima, direita, esquerda e baixo. Todos eles vão ter 5 pixels de pad. O que é que a gente espera? A gente espera que o tamanho da div filha seja 100% da largura da div pai. E a gente quer que a div filha tenha um espaçamento dentro dela para não ficar colado o conteúdo na borda, né? Que é o que o padding faz. Só que vocês vão ver que o que acontece, na verdade, é isso daqui. Até aqui
está 100%, só que se vocês verem lá no cantinho, lá na borda, que eu acho que não está pegando na câmera, né, mas vocês estão vendo aí na transmissão, que ela está estourando lá para fora. Ou seja, na verdade, o tamanho da div-filha está sendo 100% da largura da div-pi, mais 5 pixels aqui, vocês também tem 5 pixels aqui de largura, e mais 5 pixels lá do outro lado. Ou seja, isso não é o que a gente queria, né? Claramente. A gente queria que fosse 100% da largura da div-pi, só isso. E com um padding aqui mesmo assim. Qual é a solução para isso? Vou voltar no meu slide aqui. Basicamente a gente tem uma propriedade chamada de box size, que ela faz com que o tamanho do elemento, ou seja, quando a gente fala width largura 100%, ele faz com que esse width 100% leve em consideração a borda, o padding e a margem. Ou seja, deixa eu ver se eu botei mais um exemplo aqui. Está aqui o box size. E eu vou adicionar isso lá na nossa página e vamos ver o que acontece. Aqui, esse box size eu tenho que adicionar na minha div-filha, certo? Já eu vou explicar o porquê. E eu vou dar o valor de border box, certo? O valor por padrão é content box, já está assim. Eu vou modificar esse valor e vou botar border box. Vocês vão ver que deu certo. Agora, de fato, essa div está 100% da div-pi. E não só isso, a gente está com o nosso padding aqui no canto, que tá bonitinho. Eu vou até aumentar ele para vocês verem melhor. Vou botar 50 pixels no padding. Tá aí, 50 pixels do padding gigantesco. E mesmo assim está certo, né? A largura ainda está 100%. O que é que acontece? Por padrão, que é o caso anterior que a gente estava vendo antes, o border box faz com que a div, o tamanho da div, não leve em consideração o padding. Então o que acontece? Primeiro, eu vou tirar só para a gente poder ver. Eu vou tirar esse aqui. Estourou lá de novo, que eu tirei. O que acontece? Primeiro, o CSS faz com que essa div tenha 100% da div pi, ou seja, ela vai daqui até lá ao final. Depois ela adiciona o padding, ou seja, depois que ela já é 100%, ela adiciona o padding. Então, basicamente, o tamanho fica 100% mais 50 pixels. A história, porque tem mais 50 pixels de largura, que era o padding que eu adicionei ali. Se a gente bota essa opção do border box, ele não faz isso. Ao invés disso, ele já considera. Ele considera os 50 pixels nesse cálculo da largura, certo? É basicamente isso que acontece. Aí o que eu recomendo para vocês? Simplesmente deixem isso aqui em todo elemento de vocês, certo? Porque, em geral, quando a gente está criando sites, o nosso entendimento intuitivo é que quando a gente faz width 100%, largura 100%, o nosso entendimento é que a largura vai ser 100% considerando o padding, certo? A gente não pensa que o padding vai ser desconsiderado nisso. Eu, pelo menos, penso assim. Então, eu acho, na minha opinião, a minha recomendação é que vocês podem botar isso em todo elemento de vocês e é válido. Para vocês botarem isso em todos os elementos da página de vocês, vocês usam o seletor global, que é esse aqui. É um asterisco. E daí vocês podem botar aqui border box. Aliás, era content box, né? Não, era. Eu esqueci. Cadê? Segura. Box size, perdão. Box size. Border box. Isso aqui faz com que todos os elementos da página de vocês já recebam essa propriedade, basicamente. Vocês podem usar esse seletor para outras coisas, obviamente. Vocês podem adicionar um padding em todas as caixas. Isso não vai funcionar, provavelmente. Você não deveria fazer isso. Mas vocês podem fazer várias coisas com isso. Aí vamos voltar para o nosso conteúdo. Tá aqui o caso, né? Eu estou até usando o global aqui, porque minha recomendação é que vocês façam isso mesmo. Aí vamos lá, próxima parte, uma parte bem legal, sinceramente. Esse conteúdo bem interessante, que é debugging, tá faltando G de novo. Debugging no final.
e DevTools. O que é isso? O que é DevTools? Debugging, vocês devem saber, debugging é debugar, né? É tirar bugs. Tem um bug na tua página de layout e tu quer debugar ele. Tirar os bugs. A gente tem uma ferramenta em todo o navegador, até onde eu sei, talvez não todo, mas nos maiores pelo menos, chamada DevTools. Eu acho que a do Google é chamada DevTools, eu não sei se a outra se chama DevTools também. Mas eu vou chamar de DevTools, basicamente, e apenas de navegador. O que elas são? Elas são ferramentas de debugging, certo? Calma aí, aqui é passando web. Elas são ferramentas para você debugar a tua página, em vários sentidos. A gente vai ver algumas das coisas úteis que dá para fazer, basicamente, com o DevTools. A primeira coisa, que eu até já mostrei, algumas coisas, na verdade, mas a primeira dessas é o inspetor de elementos, que ele permite que a gente veja o HTML da nossa página em tempo real, e o estilo da página também. Isso pra gente não é tão útil agora, porque a gente está vendo... É meio que útil, porque a gente está adicionando conteúdo HTML dinamicamente, com o DOM script da aula passada, para quem lembra. Se você não tivesse, se a tua página é sempre estática, isso não é tão útil porque o teu HTML que tu escreveu vai ser sempre igual ao HTML que está na página. Só que na maioria dos sites não vai ser isso. A partir de hoje, principalmente, a gente não vai fazer nenhum site que o documento que a gente escreveu é igual ao documento que está na página. Aí só mostrando, para tu abrir o DevTools, tu faz o seguinte. Tu vem no teu navegador, eu vou vir na nossa página aqui, nessa aqui, e tu aperta F12. F12 abriu o DevTools. Esse aqui, vocês estão vendo na minha tela, é o DevTools do Firefox, certo? Ele é um pouquinho diferente da do Chrome, que vai ser um pouquinho diferente da do Safari, vai ser diferente da do Edge, enfim. Mas todos eles são mais ou menos parecidos, certo? Em geral, o inspetor de elementos vai ser sempre o primeiro bagulho, a primeira aba. Vocês podem ver que eu posso ver todos os elementos da minha página aqui, certo? E a parte interessante do inspetor de elementos é que vocês podem ver o box model do site. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, a nossa div child. Vocês podem ver que o conteúdo dela é essa caixa de dentro aqui, que está marcada. Isso aqui é o pad. E essa caixa não tem margem, né? A gente não botou nenhuma margem dela, então não tem margem. Enfim, não tem borda também. Vocês podem ver até aqui embaixo, canto inferior direito, que tem o padding, borda, margem. É bem parecido com a figura que eu mostrei, porque é realmente assim que funciona. Eu vou pegar o exemplo também esse aqui, ó, pra gente ver. Aí outra coisa que tem no inspetor de elementos legal é esse botãozinho aqui, que ele já fica no superior esquerdo do DevTools mesmo, independente do navegador, que ele é um botão que te permite selecionar qualquer elemento clicando nele. Então eu vou clicar nesse meu elemento aqui, ó, e vocês vão ver que agora eu selecionei ele no HTML. Vocês vão ver que esse elemento ele tem 15 de padding embaixo, que foi exatamente o que eu adicionei, e ele tem 8 de padding na direita, que é aquilo ali. Se eu vir aqui, ó, calma, meu mouse não está ajudando. Vocês podem ver que em azul é o padding, aqui mais ou menos marcado é o conteúdo, em amarelo é a margem, certo? Então, enfim, dá para ver muito bem no DevTools isso aí, no inspetor de elementos. Só por curiosidade, vamos abrir um YouTube aqui. Vai ter alguma coisa no patch? E vamos só abrir um elemento aleatório do YouTube. Barra de login. Tá aqui a barra de login. Vocês podem ver, na verdade, não está muito fácil de mostrar. Mas enfim, tá aqui, tem o estilo, o estilo fica aqui também. Não foi um exemplo muito bom não, na verdade, não dá pra ver quase nada. Mas enfim, tem um estilo também, que é o estilo que a gente escreveu, certo? Fica bem aqui. No Google fica na direita, no Firefox fica embaixo. Mas enfim, a gente pode desativar o estilo. Então, por exemplo, ao invés de tirar, que nem a gente viu, vocês viram que eu estava abrindo o VS Code e tirando esse box size para mostrar para vocês a diferença, né? Eu posso vir aqui e clicar nesse checkbox e ele vai automaticamente ativar e desativar. Então vocês vão ver que ele está quebrando e desquebrando ali, né? Então tá aqui, está transbordando o pad, basicamente. Então é muito útil, tá? É muito útil. Vou tirar o pad, botar o pad, enfim. Tá aí. A próxima coisa que a gente vai ver é o console,
A gente já viu o console, tem bem mais coisa para falar sobre ele, sobre o inspetor. Ele é menos útil. Ele é muito útil na verdade, mas não tem muita coisa para fazer. Ele é a saída do seu programa, basicamente. Então, quando você dá um console.log, ele sai para lá. Quando algum erro acontece no teu script, ele vai para lá também. A gente já viu isso em outras aulas, então eu não vou muito fundo nisso. A única coisa que a gente não viu é que dá para escrever JavaScript aqui também. Então eu posso falar let a igual a 2 e eu posso vir aqui e dar um console.log a vezes a elevado a 5. Tá aí. Dá para rodar JavaScript no console, basicamente. Dá para usar o DOM script também, né? Dá para escrever aqui document.write qualquer coisa. Tá aí, ele tirou a página inteira e... Enfim, eu falo de write, né? Não é muito útil. Tá aí. A próxima coisa que a gente tem é o... Cadê? É a aba de redes. Essa aba é bem interessante. Eu vou ver se eu tenho, por exemplo, do blog do web salvo ainda para mostrar isso. Mas a aba de redes ela é basicamente o... Acho que foi essa página aqui que eu tirei. Foi, mas eu vou dar Ctrl Z até ele voltar. Opa. Cadê? Daí, voltando ao exemplo do blog do web aqui. Lembra essa nossa página do blog do web? A gente acabou de fazer. Ela faz 5 requisições, né? Qual é o negócio interessante da aba de redes, que é o que eu estou mostrando ali? Vou abrir primeiro a aba de redes. Ela fica aqui. Rede. Às vezes o nome vai ser network, se tiver em inglês. Ela mostra as requisições da nossa página. Eu vou ter que recarregar ela, a página, e vocês vão ver as requisições sendo feitas ao vivo aqui. São muitas requisições, certo? No nosso caso. Que uma página maior vai ser mais requisições ainda. Mas é bem interessante, porque a gente pode ver todas as requisições, qual é a resposta dela. Por exemplo, vamos ver aqui. A nossa página, a primeira coisa que ela fez foi uma requisição para o HTML da página, certo? Uma requisição HTTP, o GET, para pegar o HTML. Depois, uma requisição para o logo, que fica lá em cima, no nosso ícone. Depois, ela fez 5 requisições para o fato, que é o nosso comentário, o fato de gato. Está aqui. 5 requisições para essa API. Então, vocês estão vendo ali as requisições. E depois, ela fez 5 requisições para users. Essas requisições, inclusive, estão com 304, que é not modified, eu acho. Porque ela está em cache. Eu não expliquei isso em HTTP, mas enfim, não vou explicar também. Vocês podem ver que além das requisições, a gente pode ver informações úteis sobre as requisições, tipo, quanto tempo a requisição demorou, que na verdade está um pouquinho pequeno para ver. Está aqui, quanto tempo ela demorou. Então vamos ver, por exemplo, a requisição mais demorada foi essa aqui, para o fato de gato, que demorou 178 milissegundos. E o tamanho dela, que nesse nosso caso é 2 KB, uma requisição bem pequena, né? Vocês podem ver, por exemplo, que se a gente abrir essa aba no YouTube, primeiro, é 1 bilhão de requisições, é muito mais requisição. E uma coisa engraçada é que o YouTube fica fazendo requisição, não sei se vai dar pra ver aqui, mas tá aqui, ele fica fazendo requisição porque ele faz coisas em segundo plano, né? Então não é uma página simples, é uma página que faz coisas enquanto ela está em segundo plano. Várias páginas da web são assim, né? O YouTube não é um caso isolado. A aba de redes vai ser muito útil quando a gente estiver fazendo requisições. A próxima coisa que tem a ver com o nosso próximo conteúdo, que é a responsividade, ela permite que a gente veja se uma página é responsiva. Tu vai achar essa aba clicando bem aqui nesse símbolo que é um celular e um tablet. No Google eu acho que é um notebook e um celular. Né? E em alguns navegadores provavelmente vai ser um negócio mais ou menos assim, certo? Então eu vou clicar aqui e vocês vão ver o que vai acontecer. Está bem difícil de ver aqui, certo? Mas basicamente o que ele faz é o seguinte: ele adiciona essa coisa aqui em cima da nossa página, essa header a mais, que ela permite que a gente redimensione a nossa página, certo? Então, vocês vão ver aqui
eu posso vir aqui no cantinho da página. Na verdade, eu não sei se vai ser isso. É porque deixa eu entrar. Desse jeito acho que vai dar. Mas a gente pode botar os pixels aqui basicamente e a gente pode dizer qual é o tamanho que a gente quer. Então, por exemplo, eu quero que minha página esteja no tamanho de monitor Full Ultra HD. Tá aqui, essa é a nossa página no monitor Ultra HD. Vocês estão vendo que é feia, né? Isso é porque a nossa página não é responsiva. A gente vai ver isso já já. E um celular, a nossa página fica como? Nossa página fica feia também, né? E fica muito fino. No celular a gente queria que fosse um pouquinho mais largo. Enfim, essa aba é muito útil e a gente vai usar ela nesse próximo conteúdo. Então a gente vai ver ela um pouquinho melhor já já. Mas basicamente ela serve para isso. Ela serve para tu redimensionar a página e ver como ela fica quando tu modifica ela, basicamente. Aí vamos lá. Vou beber uma água. Se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar, pode mandar mensagem no vídeo, certo? Para quem está vendo no YouTube, não sei se muita gente vê no YouTube depois, mas vocês podem mandar, se vocês não estiverem no grupo do web no WhatsApp, vocês podem mandar um e-mail para o Petcom que a gente responde também. O nosso próximo conteúdo é responsabilidade. Vocês também têm fotos aí de alguns dispositivos, talvez dê para ter uma ideia do que é a responsabilidade com isso. Um problema que a gente não tocou até agora é que as nossas páginas que a gente fez até agora, tipo blog do web, elas quebram dependendo do tamanho da nossa tela, principalmente em telas pequenas. Por quê? Porque a gente não pensou em responsabilidade em momento nenhum. O que é responsabilidade? Que eu estou falando. Responsividade é a capacidade que uma página tem de mudar de tamanho e continuar funcionando de forma normal, visível, sem quebrar, sem ficar feia. É tipo a fluidez de uma página, certo? É o quanto ela se adapta a telas diferentes. A gente chama isso de responsividade. No web a gente nosso objetivo não é ensinar design responsivo, certo? Porque é um assunto muito complexo, é muito profundo. Vocês podem passar anos estudando design responsivo de web. Mas a gente vai dar umas dicas, basicamente, de como fazer páginas responsivas. E alguns problemas coisas que vocês não devem fazer, coisas que vocês devem fazer. Primeiro, uma dica muito boa é que você primeiro pense na sua página para telas pequenas. Ou seja, primeiro faz uma página que funciona no celular, que caiba no celular e que fique bonita no celular. Depois, tu faz a tua página funcionar no computador, em uma tela widescreen, numa televisão, onde for. Por quê? Qual é o motivo disso? É muito mais difícil tu fazer o teu conteúdo caber no celular, porque a tela é bem menor. Então, depois que tu faz ela caber no celular, é muito mais fácil de tu fazer ela caber em uma tela maior. É bem óbvio, na verdade. Então, se vocês fizerem o contrário, se vocês primeiro colocarem o conteúdo na tela do computador e depois adaptarem ela para o celular, provavelmente vai acontecer, vocês botaram muita coisa na tela, não vai dar para adaptar para o celular porque vai ter muita coisa na tela. É basicamente isso. Esse conceito tem um nome, tá? Não é só uma dica que a gente está dando, é chamado de Mobile First. Se vocês quiserem ir atrás de pesquisar mais sobre isso, geralmente isso é chamado de Mobile First. Uma coisa, a gente não fez isso na página do blog do web, certo? Vocês devem ter percebido que a gente estava fazendo a página diretamente no nosso monitor aqui, que na verdade é um projetor, né? Mas enfim. Não é uma tela de celular, não é uma tela pequena, é uma tela bem larga, né? Então, o nosso design do web não foi mobile first, ele foi... E é um dos motivos dele não ter sido responsivo. Outra coisa, designs simples e minimalistas são obviamente mais fáceis de serem responsivos. Tem até a ver com outro motivo, né? Quanto menos coisas tiver na tela, mais fácil é de adaptar para um celular e para telas de tamanhos diferentes, basicamente. Então, obviamente que se tu fazer uma página com um monte de coisa, tu pode fazer uma página com um monte de coisa, e tu deve, se tu quer. Mas tu tem que ter em mente que vai ser mais difícil de fazer funcionar no celular. Então, se o teu objetivo sei lá, tu está fazendo a página de atendimento ao consumidor da tua empresa, não faça uma página muito complicada, faz uma página simples, porque vai ser mais fácil de adaptar para qualquer celular.
Agora, se está fazendo um site pessoal, bota quanto coisa você quiser e tal. Próxima dica. Cuidado com unidades de tamanho absoluto. Unidade de tamanho absoluto não muda nunca. Então, se tu tem um elemento que tem largura de 700 pixels e o teu celular tem 400 pixels de largura, que é um celular muito largo, esse exemplo, é um celular bem largo, absolutamente nunca, que a div de 700 pixels de largura vai caber nesse celular. O que vai acontecer? Vai criar um rolamento lateral, que é horrível. A gente não pode criar rolamento lateral na nossa página. Isso não pode acontecer. É feio, não funciona. Eu acho que eu queria mostrar o exemplo do... Eu vou mostrar a próxima dica, a gente vê a página do web, o que está responsivo nela, o que não está, seguindo essas dicas. Agora, beleza, se eu não posso dar unidade de tamanho absoluto, o que eu faço? Uso unidade de tamanho relativo? Não. Tem que ter cuidado também com unidade de tamanho relativo, certo? Porque vocês não podem usá-las de qualquer jeito também. Porque, por exemplo, vamos mudar então essa nossa div, não vamos usar 700 pixels de largura, vamos usar 70 VW, né? 70% da largura da tela do nosso usuário. Isso vai funcionar? Beleza, algumas delas vai funcionar. Mas agora pense o seguinte, digamos que o teu usuário está na televisão ultrawide lá, que vai do canto da parede até o outro. O que vai acontecer? 70% dessa tela é gigantesco, é muito grande. Se tiver texto na tela da televisão do teu usuário, que vai de um canto ao outro da parede, o usuário vai ser horrível de ler, vai ser terrível de ler. Então isso não é bom. Já é o primeiro caso que não é bom. Segundo caso, se o teu usuário está no celular, numa tela muito pequena, 70% da tela não é bom, porque como a tela é muito pequena, a gente queria que fosse 100% da tela, porque a tela é muito pequena. A gente quer aproveitar o máximo da largura dela. Então, apesar que isso aqui pode funcionar para várias telas, ela não vai funcionar para extremos, basicamente. E é ruim, né? A gente não quer que isso aconteça, a gente quer que funcione para extremos. Então, vocês também não podem usar a unidade relativa de qualquer jeito. Vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Pensar nos casos diferentes. Não lembro se tem mais alguma dica? Não? A próxima coisa é conteúdo. Antes da gente seguir para o conteúdo, que é basicamente, beleza, então acabou de me dar um monte de problema, como é que eu resolvo isso agora? Vou falar já como a gente resolve. Mas antes vamos só ver o que a gente fez de errado na página do web. A primeira coisa que a gente pode ver é que imediatamente a página do web não é responsiva, certo? A gente não precisa nem pensar nisso. Eu não estou conseguindo mexer aqui, não sei porquê. Quero parar para mexer também. Mas enfim, vocês estão vendo numa tela pequena, primeiro problema. Essa nossa div de conteúdo, que é a div principal do nosso site, porque é onde fica o conteúdo do blog, ela está baseada em porcentagem. Se eu não me engano, ela está 30%. Vamos até ver aqui. Não é aqui, é aqui. Cadê? Tá aqui. A width do conteúdo é 30%. Ou seja, é justamente o problema que a gente falou. São dois problemas aí. Vocês podem ver que o primeiro problema é que a gente pensou primeiro na nossa página para uma tela larga. Na nossa tela larga, 30% funcionava? Funcionava, porque a tela era larga, 30% ficava legal. No celular não fica. Segundo problema, a gente está usando o tamanho relativo sem ter pensado no que a gente estava fazendo. A gente usou o tamanho relativo, que numa página grande fica boa, numa tela mais larga do que a gente estava usando não ia ficar boa, e no celular não fica bom, certo? Outra coisa que vocês vão ver é que a largura da nossa fonte é muito grande também, e um celular ela devia ser menor. E eu acho que em geral é isso. Isso é um outro problema, não é problema de responsabilidade, é um problema de burrice. Para ajeitar isso, basicamente o que a gente faz a background color não está acompanhando o nosso site, vocês estão vendo, né? A background image, na verdade. A nossa imagem fica lá em cima e ela não acompanha. Para tu ajeitar isso, tu tem uma opção na background image. Isso está fora do conteúdo dessa aula, mas eu vou mostrar, só para a gente ver. Cadê eu? Saí? Tá aqui. Background image. A gente faz o seguinte: background position, que a gente não tinha definido, né? A gente dá, se eu não me engano, pixels. Eu acho que é pixels. Vamos ver se é isso mesmo.
Não é isso. Ok. Eu acho que não é background position, velho. É background. Attachment, perdão, é attachment. Aí sim, fixed. Que basicamente manda ela ser fixada no corpo. Tá aí. Agora a gente pode rolar a nossa página e a background image fica no lugar que ela devia estar, né? Isso não tem nada a ver com responsabilidade, tá? É só um extra aí pra gente. Aí beleza, vimos aí um monte de problema na nossa página. Como é que a gente resolve agora esses problemas? É o seguinte, a gente tem uma ferramenta do CSS que a gente não viu ainda, que são chamadas de Media Queries, que a gente vai ver hoje. Essa palavra é difícil de dizer, Media Queries, eu tenho dificuldade de dizer, então vocês vão me julgar. Media Queries. O que são Media Queries? Ela é basicamente uma maneira que a gente tem de aplicar CSS condicionalmente. Então, vocês já viram a linguagem de programação, né? A gente viu o JavaScript. E a gente tem um if no JavaScript, né? A gente tem uma condicional chamada if. Basicamente, a Media Query, ela não é um if, mas ela é muito parecida com o if. É uma analogia muito boa. A gente pode adicionar CSS condicionalmente. Aí vamos ver um exemplo. Esse exemplo é o seguinte, a gente tem um parágrafo que ele tem um widget 100%, ou seja, esse parágrafo vai ficar legal no celular, certo? No celular vai ficar bom porque a gente quer o tamanho de 100% da tela. Em uma tela muito larga não vai ficar bom. Ou seja, o que acontece aqui? Media a sintaxe que a gente usa para começar o Media Query, é @media. E depois de @media, a gente bota a condição que a gente quer. Nesse caso, a nossa condição é a largura mínima da tela do usuário tem que ser 762 pixels. Ou seja, é mais ou menos o tamanho de um tablet, certo? É um pouquinho maior que o tamanho de um tablet. Ou seja, o que é que isso está dizendo? Eu só quero, aí dentro dessa mídia, a gente bota um parágrafo com widget de 50%. O que está acontecendo aqui? Por padrão, o meu parágrafo tem widget de 100%, mas se por acaso o meu usuário estiver numa tela de tamanho maior do que 768 pixels, eu quero que, na verdade, esse meu parágrafo tenha um widget de 50%. Eu estou sobrescrevendo essa minha regra de cima com essa aqui só nesse caso. Só se essa condicional for verdadeira. Se essa condicional for falsa, a largura vai ser essa mesmo. Ou seja, isso é a solução do problema que a gente tinha antes. Numa tela grande, a gente vai ter, numa tela pequena, perdão, a gente vai ter 100% de largura, que nem a gente quer, a gente vai aproveitar 100% da largura da tela. Mas numa tela grande, a gente vai conseguir diminuir a largura só para o espaço que a gente precisa, certo? Para não ficar um espaço gigantesco. Vamos testar isso no blog do web, vamos ver aquela div de conteúdo, a gente tem gigantesca, cadê essa daqui? Gigantesca não, pequenininha, né? Perdão. E vamos fazer ela ser condicionalmente, ela mudar condicionalmente, certo? Eu vou vir no fim do meu CSS e eu vou adicionar exatamente a Media Query. Então é Media, min widget, ou seja, se o meu dispositivo tiver largura mínima de 768 pixels, eu quero que o meu conteúdo, deixa eu ver qual é o elemento exatamente. Não, Footer não, cadê? Conteúdo. O max width dele é 30%, mas eu quero que se a minha tela for maior, na verdade é o contrário, né? Eu vou fazer o seguinte. Vocês podem ver, vamos voltar no slide para mostrar uma coisa para vocês. Esse exemplo aqui, ele está seguindo aquela dica do Mobile First. Por quê? A gente está primeiro fazendo o CSS do caso mobile, ou seja, do caso que a tela é menor, e depois a gente usa o Media Query para corrigir o caso da tela grande. Então, por padrão, o nosso site é bom para a tela pequena, e depois a gente corrige para a tela grande. No site do web a gente não estava fazendo isso, né? Então, o que eu vou fazer eu vou ajeitar isso. Eu vou fazer o nosso site do web ser Mobile First, certo? Ou seja, antes de adicionar o Media Query, eu vou vir aqui e eu vou falar, por padrão eu quero que nosso conteúdo tenha 100%. Ou seja, tá aí, nosso conteúdo agora tem 100% por padrão. Vai ficar bom no celular. Agora, se eu vir aqui num monitor, numa tela grande, cadê? Na tela grande, tá ruim, né? Porque tá pegando 100% na tela, eu queria pegar só uma parte. Aí sim a gente vai vir no Media Query e a gente vai falar o seguinte.
Já que se por acaso a minha tela tiver tamanho maior do que 760 pixels, eu quero que o meu conteúdo, que se não me engano não é content mesmo, né? É conteúdo, na verdade, perdão. Eu quero que ele tenha max width, que é a mesma propriedade que a gente usou lá, de 30%, que nem ele tinha antes. Vamos ver agora. Tá aí. Agora ela está com 30%. Esse 30% está bem grande, né? Mas é 30%. É para cima. Talvez tenha alguma coisa que esteja acontecendo, mas enfim. Vocês estão vendo que de fato funcionou, né? Só para a gente conseguir testar bonitinho. Cadê? Eu não consigo fazer o modelo responsivo. É legal. Porque para mexer na mão. No Chrome isso funciona bem. Pô, não sei. Vou botar câmera. Ah, tá. Não sei porque eu não estou conseguindo mexer. Ah, tá aí, pronto. Tá aí, a gente está numa tela bem pequena, então vocês estão vendo, ele está pegando 100%. E eu vou passar de 748 pixels, 68, né? Bem ali em cima, vocês estão vendo. Vou passar agora. Pronto, a nossa mídia automaticamente fez com que a div diminuísse de tamanho. Vocês estão vendo que a nossa background image não diminuiu de tamanho. Eu não esperava que isso acontecesse, estou vendo isso agora com vocês. Não vou saber consertar isso agora, não vou tentar consertar isso agora porque vai demorar. Mas esse tipo de coisa acontece, então tá aí. Mas isso é só porque a gente mudou ao vivo também. Se a gente recarregar uma página, vai me funcionar? Não, não funciona. Enfim, tem algum motivo aí que a gente tem que ver. Não vou ver agora. Mas aí vocês têm que ver, basicamente vocês estão vendo que, baseado no tamanho da nossa tela, a gente pode ter CSS diferente. E essa ferramenta do DevTools é muito útil para isso, certo? Para ver nosso media queries. Aí, voltando aqui para o slide. Isso aqui é a sintaxe, né? Vocês usam media, @media, e depois vocês podem botar quantos seletores vocês quiserem, tá? Dentro do... Aqui eu botei só um seletor. Vocês podem botar quantos seletores vocês quiserem por essa condicional. Vocês não tem que criar um media para cada seletor, certo? Você pode botar todos os seletores dentro da mesma condicional. Não tem problema. Aí, que nem eu estava falando, as media queries elas aceitam condições. A única condição que a gente viu aqui é se a largura mínima da minha página for pelo menos 700 pixels, essa condição está relativa, basicamente. Mas a gente tem outras condições. Por exemplo, a gente tem newIdit, que basicamente tu fala newIdit e tu passa um valor que é um tamanho, né? Então lá a gente passou 768 pixels, a gente poderia passar M, por exemplo, REM, tem que ser absoluto, não pode ser relativo, porque não tem como relativar aqui, né? Tem que ser absoluto. A gente pode usar max width também, ou seja, se o tamanho da minha tela for no máximo esse valor, aí é relativo. É o contrário do newIdit, basicamente. NewIdit se for pelo menos, ativo. Max width se for no máximo, aí é ativo. É o contrário. Também tem min height e max height, certo? Para você selecionar a altura do dispositivo. Essas condições são baseadas no tamanho do dispositivo, certo? Não do board nem nada assim, é do dispositivo mesmo. Do celular da pessoa que está usando ou do monitor da pessoa que está usando. Outra condição que a gente tem é aspect ratio, que é a relação entre a largura e a altura do dispositivo. Eles aceitam essa relação, certo? Não é muito útil. E a gente tem esse outro que é mais útil, que é Preferred Reduced Motion, que é basicamente o usuário prefere animações reduzidas, basicamente. Ou seja, o usuário no celular dele ou no navegador dele, ele ativou um checkbox lá em algum lugar nas configurações de usuário dele, que ele não gosta de animações ou muito a tela mexendo muito, porque ele pode ter algum problema de saúde, só porque ele não gosta mesmo. Ele pode ter labirintite, pode ser epilepsia, alguma coisa assim, ele não gosta da tela mexendo muito.
Então, por exemplo, se tu tem uma página que tem a tela piscando, por exemplo, por algum motivo, que tem uma operação que a tela pisca muito, a tela mexe muito, ou tu tem muita animação fazendo umas coisas bonitinhas, é interessante que tu adicione uma Media Query que checa isso aqui e desative essas animações, caso o usuário não tenha essa preferência. É questão de acessibilidade, certo? Por enquanto você não precisa focar muito nisso, estou só dando um exemplo, basicamente, de coisas que vocês podem fazer com Media Query, certo? Vocês estão vendo que esse caso ele não recebe um valor, todos esses recebem um valor, né? Tem 2 pontos aqui e um valor. Essa não recebe um valor, ou ela é true ou ela é false, certo? Então, para vocês usarem ela, vocês têm um exemplo aqui, acho que não. Para vocês usarem ela, vocês basicamente fazem isso aqui. Se eu selecionar o usuário que prefere animações reduzidas, eu só faço isso aqui. Prefers reduced motion. Aí pronto. A gente não precisa botar os parênteses nem nada. É só isso aí. Ele vai ativar se o usuário tiver essa opção ativa. Alguns... Calma aí. Eu não botei... Não, mas beleza. Tem alguns outros... Eu não botei o slide, eu vou botar. Tem algumas condições bem exóticas. Tu pode selecionar, por exemplo... tu pode passar uma condição que é... A tela do usuário tem formato quadrado ou redondo. E tu pode selecionar... Passar CSS só se a tela do usuário tiver formato redondo. Quando isso acontece? Se a tela do usuário for um smartwatch, por exemplo, ele provavelmente vai ter um formato redondo e vocês podem selecionar CSS só para smartwatch, por exemplo. Enfim, tem outras opções bem exóticas, vocês têm que ver a documentação, parece. Eu não vou falar tudo aqui. Aí a gente tem operadores lógicos, que nem no if, a gente tinha range, or, tudo mais. A gente tem operadores lógicos aqui também. Eles são que nem os do Python, então é end, or, not, enfim. Nesse caso aqui a gente está selecionando a tela a gente está selecionando o caso em que a tela do usuário tem tamanho máximo, não é mínimo, tamanho máximo de 768 pixels, ou seja, ela é menor do que 768 pixels, e o formato da tela do usuário é redondo, ou seja, provavelmente é um smartwatch, é o caso que eu estava falando. Nesse caso a gente está alinhando o texto do parágrafo ao centro, porque provavelmente é um smartwatch, se a gente deixar o parágrafo no começo, ele vai ficar cortado provavelmente. Então a gente bota no centro para ficar alinhado. É um exemplo bem besta, mas... Enfim, eu nunca precisei programar nenhuma página para o smartwatch. Não sei se vai acontecer com vocês. Mas se acontecer, vocês fazem isso aí. Aí outro uso muito comum para Media Queries tem um mouse. É outra coisa de responsividade, que é o seguinte. Às vezes tu tem uma imagem na tua... Aquele caso que eu estava falando, que tu faz uma tela bem minimalista, né, para tu não conseguir caber no celular, tu tem uma opção que é basicamente o seguinte: se tu ainda tá um monte de coisa na tua tela, só quando a tela for bem grande, tu pode fazer o seguinte: tu bota as coisas na tua tela quando ela for grande, e quando a tela for pequena, tu esconde elas, certo? Então se tu tem uma imagem que ela só funciona na tela grande, e ela é cosmética, ela não tem funcionalidade, tu pode usar uma Media Query. Nesse caso a gente está selecionando telas pequenas, telas menores de 768 pixels, e a gente está escondendo toda a classe que tem Big Image, ou seja, é uma imagem muito grande que provavelmente não cabe no celular. O que a gente faz? A gente esconde elas, a gente dá um display nome que faz com que elas sejam escondidas. Isso é algo que vai aparecer muito, certo? Frequentemente tu vai precisar usar uma Media Query para esconder elementos em casos específicos, certo? Então tenha isso em mente. Se vocês têm algum elemento na página de vocês que só é para existir quando a página for grande, vocês podem fazer isso aí para diminuir. Diminuir não. Fazer com que ele desapareça quando a tela diminui. Aí, beleza, Media Query foi isso, tá? Media Query é isso que eu tinha para falar. Se tiver alguma dúvida, podem falar. É um conceito mais diferente, eu acho. Mas não é tão complicado também. Aí, outro conteúdo que ainda tem a ver com a responsabilidade, mas é um extra, basicamente. É um extra histórico, mas é importante. Tem essa tag que vocês devem ter visto em algum momento nas páginas que a gente fez até agora,
que ela está no head, né, naquela área de metadados. Ela é uma tag de metadados, certo? O que ela faz é o seguinte. Vocês estão vendo que ela tem um texto estranho, né? Eu não vou nem explicar o texto. O texto dela é estranho. Essa tag tem um motivo, certo? Ela não está aí por nada. Eu não deixei um texto, então eu vou explicar na vaga. Basicamente é o seguinte. Em tempos antigos do desenvolvimento web, os navegadores, na verdade as páginas, elas não eram responsivas. A maioria dos programadores não faziam páginas responsivas. Ou seja, quando os celulares começaram a aparecer, as páginas não funcionavam no celular, elas não cabiam no celular. O que é que os navegadores dos celulares fizeram para resolver isso? Eles basicamente mentiam para a página e eles falavam: o tamanho da minha tela, na verdade, é o tamanho da tela de um navegador, de um monitor, perdão. Então é um tamanho largo. O navegador do celular falava isso para a página. O que a página fazia? A página renderizava a tela como se fosse em um navegador, de um monitor, perdão. E depois o navegador dava um zoom out. O que é que acontece? Basicamente, a tela do site fica como a tela de um computador, só que bem de longe. Em alguns sites que vocês devem ter navegado, vocês já devem ter percebido isso. O Siga faz isso, se eu não me engano. Se você abre o Siga no celular, ele fica com um zoom out gigantesco. É porque ele é um site antigo que não é responsivo. Aí o que acontece? Isso é o comportamento padrão, certo? Dos navegadores. Essa tag aqui, o que ela faz é o seguinte: ela manda o navegador não mentir. Ela fala: o navegador não mente o teu tamanho é o tamanho do dispositivo, certo? Então o navegador não mente o tamanho dele. Por que a gente faz isso? Porque a gente está fazendo páginas responsivas. Se a gente não estivesse fazendo páginas responsivas, como o Siga não faz, ele não precisava botar essa tag. Porque ele pode deixar o navegador mentir, porque ele não vai consertar nada mesmo, então ele deixa o navegador mentir. A gente não quer que o navegador minta para a gente, porque a gente quer saber o tamanho real da tela, justamente para a gente conseguir usar media queries. Porque senão, se o navegador mentir o tamanho da tela, as nossas media queries não vão servir de nada, certo? A gente não vai conseguir selecionar certo. Eu vou tentar abrir o Siga e só para ver se dá para mostrar. Siga. Tá aqui a página, e vamos usar o nosso F12 para testar se dá para visualizar aqui como o Siga fica no celular. Talvez não dê para ver muito bem, porque mais ou menos, dá para ver mais ou menos. Porque esse é um comportamento que eu falei dos navegadores de celular. A gente está no navegador de computador, então não é exatamente a mesma coisa, certo? Mas se vocês abrirem o Siga no celular de vocês vão ver que isso acontece. Seguindo agora, esse foi a última coisa que a gente tinha falado de responsividade, foi um extra basicamente. A gente entra em Flexbox, que é um conteúdo importante, muito importante, que isso é basicamente voltando para CSS, tá? É uma tecnologia do CSS, Flexbox. O que é a Flexbox? É uma tecnologia, uma ferramenta de layout, ou seja, é uma ferramenta para a gente colocar as páginas do jeito que a gente quer, certo? É para posicionar elementos onde a gente quer. O que ele permite? Ele permite que a gente liste elementos um atrás do outro. E o ponto principal das Flexbox ele lista os elementos um atrás do outro de forma responsiva. A Flexbox, por padrão, ela é responsiva. Tu precisa configurar pouquíssima coisa e ela já sai responsiva, basicamente. Vamos ver um exemplo para começar. O exemplo eu vou mostrar só aqui, porque não está no slide porque ele é bem grande. Isso aqui é uma Flexbox, eu vou mostrar o HTML para vocês. Tá aqui. O HTML é só algumas divs, certo? Que na verdade são sections, é o elemento section, que tem conteúdo dentro. O conteúdo é um ARA2 e um parágrafo, para cada uma dessas divs. Eu vou tirar isso aqui, só para a gente ver. E isso aqui é o que o HTML ele faz por padrão, né? Só que na verdade a gente botou um background color, a gente botou um pad e uma margem para cada elemento. Então basicamente tem um pad aqui, vocês estão vendo, né? Tem um espacinho aqui, tem margem entre cada elemento e tem uma cor de fundo, certo? Esse é o HTML puro. O que a gente vai fazer a gente vai vir nesse nosso elemento pai, que é o elemento section, é o elemento que ele é o pai desses outros três elementos, e a gente vai dar para ele a propriedade display com o valor flex.
Aí vamos lá, eu vou parar para explicar isso para vocês, que é o seguinte. Display, vocês viram isso antes, como a propriedade que define se um elemento é um bloco ou ele é inline, certo? Não confundam isso com isso que eu estou fazendo com definir se um elemento é um bloco ou inline, porque a flex ela não é um terceiro, os elementos não são bloco, inline e flex, não é isso. O que acontece é que quando você fala display flex, além de tu fazer com que o elemento seja uma flexbox, ele vira um bloco também, ou seja, toda flexbox é um bloco, por padrão, certo? É um pouco confuso, o CSS não precisava ser assim, é uma crítica que eu tenho. Podia ser uma propriedade diferente que faz a edição flexbox. Devia ser uma propriedade separada. Mas basicamente é isso. O display flex faz com que seja uma flexbox e com que ele seja um bloco. Aí vamos lá, só da gente fazer esse display flex, a página vai mudar disso para isso. Porque, que nem eu falei, a flexbox lista os elementos um atrás do outro. Ou seja, está uma listazinha aqui. Essa lista é na horizontal. E o que acontece, basicamente, os elementos, eles deixam os elementos que estão dentro da flexbox, que a gente vai chamar a partir de agora de itens, certo? Elementos dentro da flexbox são itens. Ou seja, a gente tem 3 itens aqui, 1, 2, 3. Cada elemento desse, ele deixa de ser um bloco. Vocês estavam vendo que antes cada elemento ia de um lado a outro da tela, porque eles eram blocos. Agora eles não são mais blocos. Vocês podem dizer que eles são meio que inlines, certo? Cada item desse. E a flexbox ela usa por padrão de posicionar esses elementos de um jeito bonitinho pra gente. Aí vamos lá, voltar para o nosso slide. Isso é basicamente uma flexbox vazia, uma flexbox só flexbox. A gente não configura mais nada nela. Aí aqui a gente tem a estrutura da flexbox, eu vou ter que explicar para a gente poder ver as outras propriedades da flexbox. Ela é o seguinte, tem um monte de coisa aqui. Primeiro, flex container é a nossa flexbox, certo? É a div maior. E vocês têm aqui 3 flex items, né? Que nem a gente mostra aqui, que é os itens da flexbox. Aí a gente tem alguns tamanhos e tal, mas o que vocês precisam ver principalmente é o seguinte, a gente tem 2 eixos, certo? A gente tem um eixo principal, que é esse main axis, e a gente tem um eixo secundário. Toda flexbox ela tem 2 eixos, basicamente. O eixo principal é o eixo da direção do flexbox. Ou seja, a nossa flexbox ali, o eixo principal dela é o eixo horizontal. É esse que vem daqui até ali, da esquerda para a direita. O nosso eixo secundário é o eixo que vai de baixo para cima. Beleza? Dito isso, vamos para a próxima propriedade que a gente tem na flexbox. A segunda propriedade que a gente vai ver é basicamente a primeira, na verdade, e a outra foi só como definir a flexbox, é mudar o eixo principal, basicamente. Ou seja, fazer o eixo principal ser horizontal ou vertical. A gente pode fazer isso. A gente faz isso com a propriedade flex direction. Vamos ver aqui. Eu vou vir aqui e eu vou falar flex direction é column, ou seja, é coluna, é vertical. Vocês vão ver que ela voltou para o que tinha antes, basicamente, porque agora o nosso eixo principal ele é vertical, enquanto antes era horizontal. E o nosso eixo secundário agora é vertical. Não, aliás, horizontal, perdão. Nosso eixo principal é vertical, o eixo horizontal é o secundário. Um é o contrário do outro, basicamente. Não é difícil de entender. E vocês vão ver que agora os elementos estão indo de um lado para o outro. Por quê? Porque no eixo secundário eles pegam de um lado para o outro, certo? Eles pegam o tamanho total do eixo secundário. Nesse caso ele é bem parecido com o que estava no HTML por padrão. Então eu vou voltar, só para a gente continuar exemplificando, eu vou voltar para outro caso, que é o row. Por padrão a flex é row, tá? Então vocês não precisam dizer isso explicitamente, mas eu vou deixar explicitamente. Então vai voltar. O nosso eixo principal é o horizontal de novo. Aí vamos lá. A próxima propriedade que a gente tem é o wrap, que é basicamente o seguinte. Vamos ver que se a gente adicionar novos elementos na nossa flexbox, só tem 3 elementos, né? Mas eu vou adicionar mais elementos aqui. Não, vamos ver. Vocês vão ver o que vai acontecer. Deixa
eu adicionar mais, só para... Tá aí, a Flexbox, ela amassou os elementos todos, certo? A gente pode não querer isso, certo? Você pode querer isso, pode ser o caso, mas no nosso caso a gente não quer porque está ficando muito pequeno o nosso conteúdo, a gente não quer que isso acontecesse. A gente tem uma opção que é o Flex Wrap, que ele faz com que o que transbordaria, ou seja, o elemento que, a partir do primeiro elemento que começaria a diminuir o tamanho do elemento, ele quebra a linha, basicamente. Que nem o HTML faz com o texto. O texto quebra a linha por padrão, a gente pode fazer com que o Flex quebre o elemento, Ele quebre a linha do elemento, basicamente. Para fazer isso, a gente bota a propriedade FlexWrap com valor wrap. Ou seja, quebra a linha, basicamente. E a gente vai ver que agora a Flexbox está colocando só elementos que cabem, ou seja, cabe 5 elementos, quebra a linha, porque não vai caber mais sem ter que amassar os elementos. E isso é muito útil, certo? Não consigo nem descrever o quão útil isso é para a gente. Por exemplo, um exemplo mais comum de uma Flexbox geralmente é uma página de loja que costuma ter, é um e-commerce, costuma ter vários produtos, e cada produto é uma caixa, né, com uma imagenzinha, e tu vai botando um monte de produto um atrás do outro, tu faz a div ser uma Flexbox, e os produtos ficam descendo, basicamente sozinhos, sem tu ter que fazer mais nada. É muito útil, muito, muito útil. Aí a gente tem mais uma coisa na Flexbox, se eu não me engano, que é o alinhamento, que também é muito útil, na verdade. Talvez seja mais útil. O alinhamento é o seguinte: tu pode alinhar a Flexbox com base no eixo principal e no eixo secundário. O que é alinhar? É dispor os elementos do jeito que tu quer, basicamente. A primeira propriedade que a gente tem é o Align Items, que alinha os itens com base no eixo secundário, certo? Ou seja, no nosso caso, ele vai ser o eixo... O nosso eixo principal é horizontal, a lista está horizontal. Nosso eixo secundário é de cima para baixo. Beleza? E as opções são as seguintes. Center, que é alinhar no centro do eixo secundário. Start, que é alinhar no começo do eixo secundário. E End, que é alinhar no fim do eixo secundário. Vamos testar isso? Eu não testei com essa direção, eu testei com a outra direção, mas vamos ver como fica aqui. É Align Item, certo? Eu vou botar primeiro Start. Start é o padrão, então vocês vão ver que não vai mudar nada. Tá aí, por padrão é Start. Agora eu vou botar End. Antes de dar F5, eu vou supor o que vai acontecer. Como eu botei End, o eixo secundário é o eixo coluna, eu chuto que ele vai botar uns elementos para baixo ali, mas eu não tenho certeza. Vamos ver. Não, ele não fez nada. Eu não testei isso ainda. Então... Eu acho que no center ele não vai fazer nada também. Porque nesse caso ele... Mas vamos agora voltar para o start. E eu vou mostrar com um exemplo que faz mais sentido, que é com o eixo principal sendo o eixo vertical. Se a gente der um start, ele vai colocar os elementos no começo, certo? Mas, se por acaso... Primeira coisa, observe. Com coluna, sem nada, ele colocava os elementos de um lado para o outro. Os elementos com a largura inteira. Eu vou até tirar para a gente ver aqui. Tá aí. Agora, quando a gente dá uma line start, ele alinha os elementos no começo do eixo secundário. Como o nosso eixo principal é o vertical, nosso eixo secundário é o horizontal, então vai estar no começo. Se a gente botar um center, cadê esse center? Ele vai vir para cá, pro meio. Tá aí, pro meio. E se a gente botar o eixo, o end, né, ele vai pro final. Cadê? Vai pro final. Aí assim, qual é a utilidade disso? É útil em geral, vocês vão ver a utilidade disso. Outra utilidade que talvez vocês não tenham percebido. A gente está alinhando uma div ao centro da página, certo? Então, Flexbox é a forma mais fácil
de tu alinhar um elemento no centro de uma página, certo? No centro de um outro elemento. Então, se vocês se encontrarem na situação, vocês precisam colocar alguma coisa no centro de um elemento, é flexbox, certo? Não se matem fazendo... As pessoas falam para tu fixar o tamanho da div e usar a margem alto. Não façam isso, só usem flexbox, align item center e, enfim, dá zero. É mais fácil. A segunda propriedade que a gente tem, obviamente, é de alinhar no eixo principal. A gente não pode alinhar só no eixo secundário. Agora, alinhando no eixo principal, a gente tem mais opções. Além das três opções que a gente tinha antes, de alinhar no começo do eixo principal, no centro e no fim, a gente tem a opção de distribuir os itens no eixo principal e espaçar os itens no eixo principal. Eu vou mostrar exemplo de novo, que é mais fácil. Nesse caso, eu vou voltar pro row para mostrar, certo? Porque é um pouco melhor. Vamos lá. Primeiro, lembrando, a propriedade é justify content agora. O nome não ajuda, não dá muito a entender, né? Porque isso é eixo secundário e esse de baixo é eixo principal. Vocês vão ter que lembrar, realmente. O nome não ajuda muito. Eu vou botar start, mas é o padrão, eu acho, não vai mudar nada. Tá aí. Agora eu vou botar center. Vocês vão ver que ele alinhou no centro do nosso eixo principal, certo? Então, ele botou todos os elementos no centro, bem direto ao ponto. O end ele vai fazer, né, é bem esperado, ele vai botar para lá. Agora a opção interessante que a gente tem nesse aqui é o space between e o space around, que eles espaçam igualmente os itens. Então, se a gente tivesse menos itens, enfim, às vezes é interessante tu espaçar para ocupar todo o espaço de uma div, só que de forma o principal. Isso é completamente responsivo. Eu não mostrei isso até agora, mas vamos vir no F12 e eu vou modificar o tamanho dessa tela. Aliás, já deu para ver, né? Mas vocês vão ver que a Flexbox ela é completamente responsiva para o Paleo. Então vocês estão vendo que tudo funciona, nada quebra, os elementos do tamanho eram para estar, o espaçamento ficou bonitinho, ele aumenta a margem se ele precisa, funciona tudo bem, sabe? Então isso é muito bom. No celular a tela ia ficar desse jeito, mais ou menos desse jeito, e num computador ia ficar desse jeito. Então vocês estão vendo, a gente não precisou usar Media Query nem nada, a Flexbox só funciona responsivamente no padrão, ela é muito boa. Aí de alinhamento é isso que tinha que falar. Eu não mostrei a diferença do Space Between e do Space Around, mas o Space Between ele não tem nenhum espaço na ponta, vocês vão estar vendo que na ponta não tem um espaço aqui. E eu vou botar o Space Around, e de olho nas pontas aqui, ó, ele vai espaçar as pontas, basicamente. Essa é a diferença, bem simples. Aí a próxima conteúdo é transições. Antes de falar de transições, eu vou comentar rapidamente que tem um negócio na Flexbox que eu não coloquei aqui porque não é tão útil, é útil, mas não é tão útil, que tu pode usar a Flexbox para aumentar o tamanho de alguns elementos. Então, basicamente a gente pode fazer o seguinte. A gente tem todos os elementos eles têm o mesmo tamanho, basicamente, o mesmo tamanho fixo, mas a gente poderia falar que alguns elementos específicos tivessem o dobro do tamanho de alguns elementos. Isso pode ser útil, por exemplo, por causa do dashboard que eu estava falando mais cedo. Se tu tem uma dashboard, que é basicamente deixa eu pegar uma imagem, né, para poder ilustrar. Dashboard. Tá aqui, ó. Uma dashboard é esse negócio aqui, deixa eu abrir uma nova aba. Acho que ela é muito pequena, velho. A qualidade não tá boa, mas enfim. Tu tem várias divs aqui, né? Tá vendo em 2 pixels. Tem várias divs. E isso aqui é uma Flexbox. Essa tela inteira, do começo ao fim, é uma Flexbox. O que acontece? Ela vem até aqui, né? Tem 4 itens. Ele dá um wrap. E esses 2 itens aqui, ou é um item só, a qualidade não está dando para. Acho que são 2 itens. Eles têm um triplo do tamanho desse item em cima. Então vocês estão vendo que o tamanho dele é 3 desses. Então tu pode definir isso com Flexbox. O nome disso é Flex Sizing, se vocês quiserem pesquisar. Eu não vou falar aqui porque não vai dar tempo, basicamente.
Se vocês quiserem, eu posso dar uma aula extra sobre isso, mandar um vídeo, alguma coisa. Seguindo para transições. Transições é o conteúdo mais simples da aula de hoje. Eu acho que eu não vou dar o último conteúdo, não vai dar tempo. Então, transições é o último. Transições são basicamente o seguinte. A gente viu anteriormente que a gente tem uma ferramenta no CSS que permite que a gente modifique o CSS baseado no estado do elemento, no estilo dele baseado no estado. Como é que a gente fazia isso? Com o que a gente chamava de pseudo-elemento, né? Pseudo-classe. Pseudo-classe. Por exemplo, essa pseudo-classe aqui seleciona o botão só quando ele está sendo o mouse está em cima dele. Eu acabei não preparando esse exemplo, mas vamos fazer aqui rapidinho para poder mostrar na prática. Eu vou pegar um botão, clique, e eu vou vir aqui e eu vou selecionar o botão. O background color dele vai ser blue, só que quando a gente passar o mouse por cima dele, o background color vai ser gray, sei lá. Sim. Tá nosso botão, eu vou dar um zoom. Não, zoom não vai ser. Eu vou aumentar o tamanho dele. Edit scan e height 50%. Vocês estão vendo? Isso não é responsivo, né? Eu nem estou pensando no que eu estou falando. E o font size 4 aí. Tá aí, beleza. Agora a gente pode ver que eu tenho que desativar isso aqui. Pronto. A gente passa o mouse por cima do nosso botão e ele muda de azul para cinza. Qual é o problema disso aqui? Ele está mudando instantaneamente de azul para cinza. Isso é um problema? Não é. Mas a gente queria que fosse um pouco menos brusca a mudança, né? Fosse um pouco menos extremo. Para fazer isso, a gente pode usar as transições. Que, né, o que eu falei. As transições elas permitem que a gente mude de forma gradual, ou seja, o botão vai mudar aos pouquinhos de azul para cinza. Para fazer isso, tu tem que passar duas propriedades. A primeira propriedade tu fala qual é a propriedade que vai sofrer transição. No nosso caso, a cor do botão. A gente quer que a cor do botão transicione de azul para cinza. E depois a duração da transição, ou seja, quanto tempo vai levar do botão para ir de azul para cinza. No nosso caso, a propriedade que a gente quer que mude é a background color e a duração é 1 segundo. Demora 1 segundo. Então eu vou vir aqui no nosso exemplo e eu vou adicionar essas duas propriedades. Tu pode adicionar essas propriedades tanto no seletor do botão quanto no seletor do hover, tá? Mas se tu adicionar no seletor do hover, tu tem que ver se isso só vai ser por causa do hover, não vai ser para toda mudança de estado. Mas enfim, pode adicionar em qualquer lugar. Aí eu vou lá, transition property, background color e transition duration 1 segundo. Eu não falei de S é segundo, certo? Tu tem MS, dá até pra ver aí, né? MS, eu acho que é isso, né? É S e MS. Vamos ver o que vai acontecer? Tá aí. Ele demora 1 segundo para ir de um estado para o outro. Isso é bem mais bonitinho. Apesar que no nosso caso a transição está bem grande, está bem exagerada. A gente pode botar a metade disso, por exemplo. Já é mais legal. Tá aí. E uma coisa legal da transição é que ela é revertível, né? Então ela automaticamente volta. Se o usuário estiver no meio da transição e ele tirar o mouse, ela já volta bonitinho. Ela não quebra nada. Então vocês estão vendo, é mega simples, né? Botar uma transição. É besteira. Vocês fazem de qualquer jeito. Aí, coisas que a gente pode fazer a mais na transição. São duas propriedades a mais que a gente pode adicionar, que é a seguinte. Primeiro é um delay, ou seja, basicamente um tempo para a transição começar. É um delay a mais. E a gente pode adicionar uma função de time, que isso eu vou explicar. Antes eu vou só mostrar o delay, rapidinho. Vou dar um delay de
0,5 segundos. Tá? Vou passar o mouse por cima, demorou 0,5 segundos e fez a transição. Beleza? Suave. Função de timing, né? Isso aqui basicamente define a função de timing para a nossa transição. O que é uma função de timing? A função de timing é o seguinte, eu não sei se nesse slide eu botei. Não. Ela é basicamente uma função que ela define a velocidade com que a tua transição acontece em determinado momento. Ou seja, quais são as opções? Eu acho que as opções é mais fácil de entender. Por padrão, ela é linear, ou seja, a qualquer momento a velocidade da transição é sempre igual. Ela vai linearmente de um valor para o outro. Ela vai linearmente de azul para cinza. As outras opções são easy in, que ela é mais devagar no início, ou seja, ela vai passar mais tempo azul e menos tempo cinza, porque ela vai ficar mais tempo aqui e depois ela vai para o cinza. Easy out é o contrário, ela é mais rápida no azul e mais devagar no cinza. E o easy out ela é mais rápido no meio e ela é mais devagar nas pontas, basicamente. Ela é mais devagar no começo e no fim. Eu vou mostrar um exemplo aqui, só eu vou mostrar um exemplo diferente porque essa ou é mais difícil de ver. Eu vou fazer uma transição nova, que ela não vai ser background color, tá? A cor do botão vai ficar a cor padrão mesmo. E ela vai ser uma propriedade que eu não mostrei para vocês, então vocês não precisam entender. Se vocês quiserem, de novo, posso dar outra aula sobre isso. Mas basicamente o que essa propriedade faz é rotacionar o nosso elemento, certo? A gente vai rotacionar o elemento. Vocês vão ver que o que vai acontecer é o seguinte. Eu vou primeiro tirar a transição. E eu girei o elemento em 360 graus, que para quem sabe geometria básica, não sei. Transition não, pera. Transform. Tá aí. Eu girei o texto em 180 graus. Beleza, mas eu não botei transição. Vou botar a transição agora. Vou só tirar o delay. Nossa propriedade mudou, não é mais background color, agora é transform. Certo? A gente quer selecionar essa propriedade aqui. E agora, girou. Tá aí, tá girando o nosso botão. Beleza. Só que ele está girando linearmente, né? Ele vai e volta linearmente. O que a gente vai fazer, a gente vai botar a transition time function e a gente vai dar o valor de easy in. Ou seja, ele vai ser mais devagar no... não lembro, vamos ver aqui. Mais devagar no início e mais rápido no fim. Vamos ver. Tá aí. Talvez tá bem rápido para isso. Vou botar um segundo só para a gente ver melhor. Tá aí, ele é mais rápido no fim, basicamente. O easy out é o contrário. Tá aí, ele é mais rápido no começo e mais devagar no fim. E o easy out, ele é engraçado. Ele dá uma... É o mais bonitinho. Se vocês estão fazendo alguma animação, geralmente é o mais bonitinho, o easy out. Enfim, dá para fazer muita coisa com transição. Infelizmente a gente não vai ter tempo para dar um exemplo aqui. Eu vou botar algum exemplo nas atividades, então deem uma olhada nas atividades. Vou botar alguma coisinha legal para fazer. Tanto com transição, com media query, com todos esses conteúdos que a gente viu hoje. A gente pode até ver se tem alguma transição aqui em algum lugar, mas eu acho que não vai ter. Site do Pet, né? É uma transição. No site do Pet, bem aqui no cantinho da página, o zoom não... enfim, não está ajudando. Mas a nossa logo, ela gira, certo? Tá ali, a logo gira. Outra transição. A cor de fundo do nosso navegable muda gradualmente de preto para cinza. E eu acho que é meio que isso. Não tem muita transição. Do quê? Isso aumenta um pouquinho de tamanho, se bota o mouse em cima, é outra transição. Enfim, na internet tem muita transição, tá? O próprio site do Canva aqui, ó, tanto de coisa que muda quando a gente passa o mouse aqui. É tudo transição, beleza?
Tem outro shorthand daqueles, que nem uma abreviação, que nem tinha para margem e para padding, tem uma abreviação chamada transition, que ela recebe primeiro a propriedade, depois o tempo da transição, a função de time e o delay, beleza? Faltou o ponto e vírgula ali. Essa aí vai dar errado, mas só o ponto e vírgula. Eu não vou dar esse merge, eu vou deixar para a próxima aula, que faz sentido ficar na próxima aula, e era conteúdo extra basicamente para a aula de hoje, se faltasse. Então eu vou acabar por aqui, vou pular os slides aqui todos, e lá pro final. Tá aí, a aula de hoje foi isso. Alguém tem alguma pergunta sobre a aula, sobre a atividade da aula passada? Se não tiver, beleza, a gente abre por hoje. Eu vou mandar a atividade da aula de hoje, provavelmente só ir para a segunda, que nem eu fiz da última vez, que ela não está pronta ainda. E é isso. Acho que não tem nada, né? Beleza. Valeu, pessoal. A aula de hoje foi essa. Acaba aqui.